Boa noite, professor, tudo bem? Prazer, meu nome é Davi Conrado. Eu vim apresentar hoje o nosso trabalho de Web 2, então eu vou dividir entre duas partes aqui, né? A parte 1 que vai ser, eu vou apresentar primeiramente o MVC, e a segunda parte que eu vou apresentar a API, propriamente. Então, o meu grupo é eu, Davi Conrado, o Juan Pagnussati, o Luiz Maronese e a Caroline Baú. Então, começando aqui pelo MVC, vou explicar um pouquinho sobre o nosso tema, primeiramente, para que eu possa explicar os dois projetos. Então, o nosso tema é a UTF Store, que ela serve como um bazar para os alunos da UTF-PR. Então a gente sabe hoje que o grupo, né, de software ele é um grupo muito acalorado no sentido de compras e vendas de itens, até pela rotatividade de pessoal que tem na faculdade, né? O pessoal termina a faculdade, a gente entra, então tem bastante compra e venda. Então o objetivo da UTF Store é surgir um ambiente que seja seguro para que possa ser feito essas compras e vendas de produtos. Então, para entrar no nosso software é obrigatório ter o @alunos, é obrigatório ser aluno, e ele vai servir como se fosse um marketplace do Facebook, só que voltado para os alunos da UTF. Então, explicando um pouquinho sobre o contexto, né? Posso ir propriamente para apresentar o MVC. Então, mostrando um pouquinho sobre a nossa arquitetura, a gente utilizou o MVC. Então, aqui models, views e controllers, né? As models para fazer a parte das requisições para o banco de dados, as controllers para fazer a parte de gerenciamento das requisições e as views para fazer a parte de visualização do usuário. Passando um pouquinho rapidamente sobre elas, aqui na controller a gente vai ter a Alpha Controller e a CRUD Controller. A Alpha Controller serve para fazer login, cadastro, enfim, nessa parte de autenticação e autorização mesmo. E o CRUD tem basicamente o CRUD de todas as tabelas e um pouco de lógica de negócio aqui também. Os middlers de autenticação e autorização eu vou falar um pouco melhor depois. E a gente tem as models das nossas 6 tabelas no banco de dados. Então a gente tem uma model base, aqui, né, para servir para as outras. A gente tem a model de categorias, aqui a gente tem o SQL, de categorias, de listagem, de localização, de tags, de transação, né, de quem comprou, quem vendeu, e de usuários. Né, tá aqui a gente tem o CRUD completo, de selects, de eleição, algumas tratativas também dentro do banco de dados. E as views, a gente tem a parte de visual, que eu vou mostrar depois ali pro professor como é que tá. Seguindo, a gente tem as nossas 6 tabelas, igual eu já falei, né? A gente tem os relacionamentos 1 para N e N para N, e eu acho que vai ficar talvez mais fácil de explicar lá no app API, por mais que seja um pouco diferente as tabelas lá, mas é basicamente a mesma lógica. Os CRUDs, a gente tem para todas as tabelas do banco de dados, a gente vai ter um create, um read, update, delete. Então, por exemplo, aqui de usuários, a gente tem o list users, né, que vai listar todos os usuários, new user para criar um novo usuário, um edit, create user, update user, delete user. Né? Então, a gente tem o CRUD completo aqui de todas as tabelas. Então, o controller aqui está servindo basicamente para receber a requisição e passar para a model o que ela tem que enviar como resposta. Perfis de usuário, a gente tem os dois, que seria client e admin. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que tem isso melhor. Tá aqui mesmo. A gente tem dois tipos de roles de usuário, que seria a role client e a role admin, e a gente faz esse controle por meio desse middleware, né, chamado aqui alpha.js, que ele serve basicamente para a gente tem essa rota aqui chamada require admin, esse middleware require admin, que a gente coloca lá nas rotas, que ele vai fazer esse redirecionamento. Se o usuário não é admin, ele não tem acesso a essas rotas, e a gente tem esses dois middlewares, né, o require login e o require admin. Então a gente consegue filtrar ali os usuários já logo na hora das rotas. Sessão, session.js serve para fazer o controle de sessão. Então é um controle bem simples de sessão. Aqui a gente tem as funções para conseguir ler, para conseguir entrar na sessão, para conseguir destruir a sessão. Mas o principal mesmo é essa aqui, que a gente salva um cookie de autenticação do usuário. Assim que o usuário é logado, ele é gerado um cookie de autenticação para ele, né, contendo o user ID dele e a role. Seguindo, vamos aqui para as rotas. A gente tem todas as rotas do nosso MVC. Então aqui a gente tem todas as rotas, igual eu falei, e aqui a gente tem os middlers, né, que estão sendo passados, que é o require login, que para fazer quase todas as rotas aqui a gente precisa de login, e o require admin, né. Para algumas rotas aqui, para a grande maioria, a gente precisa de ser administrador para ter acesso. Eu acho que da parte de código do MVC seria isso. Né, eu já deixei, a gente está utilizando o banco de dados Postgres, eu não sei se eu falei isso. Né, eu estou rodando ele pelo Dockerfile aqui, no background, porque não tenho o Postgres instalado. Então eu vou seguir para a parte visual lá da view. Seguindo aqui, professor, para a parte visual do nosso projeto. Então aqui eu estou na tela de login e eu já deixei separado dois usuários, um admin e um cliente. Eles já estão cadastrados no banco e eles têm roles diferentes, né? O admin é admin e o cliente é cliente. Então, entrando aqui como usuário admin, ele tem acesso a todas as telas e a primeira tela é uma tela de início. Então aqui a gente tem a quantidade de anúncios, de categorias, locais, tags, compras, né? Isso aqui tudo seguindo o que está lá na API. Indo para a tela de anúncios, então a gente tem os anúncios de todos os usuários. E aqui, por ser um usuário de mim, eu consigo ver, editar, remover. Então eu consigo fazer o CRUD completo em todos os anúncios. Vindo aqui para editar, por exemplo, dá para eu editar a categoria de livros, de materiais para livros e salvar. Ele já automaticamente altera aqui. Eu posso vir aqui e criar um novo anúncio. Então eu posso colocar, eu sou o cliente do TFPR, eu vou vender materiais na biblioteca central. E o título vai ser livro legal. Uma quantidade e salvar. Então aqui eu já tenho o livro legal, né, de acordo com o que foi cadastrado. Usuários. Aqui eu tenho os dois usuários.
que é o usuário administrador e o usuário cliente. Aqui eu tenho as compras, que seriam quando eu comprar alguma coisa, né? Aqui como usuário admin eu não consigo comprar nada, não consigo vender nada, só consigo gerenciar. Mas se eu fosse comprar alguma coisa, eu posso forçar uma compra aqui do livro legal, por exemplo, do e o cliente, e salvar aqui, que ele salva. Ah, isso aqui é legal. Eu não consigo salvar por conta de uma lógica de negócio que o cliente não pode comprar o próprio livro. Então, eu tinha esquecido dessa validação, mas o cliente, por exemplo, ele não consegue comprar o próprio livro dele. Como a gente fez o anúncio aqui na mão, né, e a gente colocou como cliente o TFPR, ele não consegue comprar o próprio livro até porque é ele que está vendendo. Isso é faz parte da lógica de negócio que o professor pediu para implementar em Dragão. Seguindo aqui para categorias, eu posso adicionar, remover categorias, livros. Posso colocar livros 2, por exemplo, ele altera, né, toda a parte do CRUD. Locais de entrega, a mesma coisa, né? Posso adicionar local, biblioteca dos vizinhos. Uma biblioteca legal. E assim que eu salvo, ele já salva aqui. E já fica disponível para quando eu for criar um anúncio, por exemplo. Aqui, né? Biblioteca dos vizinhos. Tags são tags para que você possa colocar e ter uma maior disponibilidade. Com o sistema de recomendação, por exemplo, né? Se fosse implementado, a gente poderia colocar tag recondicionado. Salvar, já fica salvo aqui. Posso remover também, né? Igual todos. Vou seguir agora. Você pode ver aqui que também já foi alterado o dashboard, né? Foi adicionado mais um anúncio, um local. Então isso aqui segue realmente o que está na API. Seguindo agora para a apresentação do cliente. Então o cliente ele tem uma visão um pouco mais enxuta do projeto. Né? Ele também tem aqui o dashboard, mas ele consegue, por exemplo, vir aqui e gerenciar anúncios. Ele consegue gerenciar os próprios anúncios dele, ver. E se ele tentar comprar, ele não consegue. Ó. Você não consegue comprar o próprio anúncio. A visualização aqui está um pouco mais simples, né? Talvez não precisaria ter esse botão de comprar, mas a lógica de negócio está implementada na API. Que ele não consegue, por ele ser o usuário, ele não pode comprar o próprio anúncio dele. E eu posso vir aqui gerar um novo anúncio, assim como eu já demonstrei para o professor, e posso visualizar as minhas compras. Então, se eu cadastrar outro usuário aqui e fizer uma compra, eu consigo visualizar as minhas compras aqui. Seguindo aqui, professor, para a parte 2, a nossa API REST. Então, a gente tem aqui a pasta app API, que é onde está contida a nossa API. Ela foi feita, diferentemente da parte 1, ela foi feita em Nest, assim como foi acordado com o professor. A gente mandou e-mail perguntando se podia ser, né? Pode ser. E essa aqui foi a API que foi utilizada para integrar com o trabalho do professor Marlon, né? Com o professor Marlon e no projeto de Fábrica 1. Então essa API aqui ela é um pouco mais robusta, né, na matéria de dispositivos móveis do professor Marlon, esqueci de comentar. Ela é uma API um pouco mais robusta, né, utiliza algumas coisas a mais, mas cumpre perfeitamente todos os requisitos da matéria e também já foi desenvolvida pensando também nos requisitos da matéria. Então, ela é uma arquitetura um pouco diferente, né? Ela não é MVC, ela é uma arquitetura por camadas. Então a gente tem aqui a controller, os modules e o service. Então a requisição funciona o seguinte: você tem a requisição, o usuário faz a requisição, ela passa pelas rotas, né? E daí das rotas ela vai para o controller, da controller ela vai para o service, do service ela vai para o módulo, que é onde é feita as requisições do banco de dados. E depois percorre todo esse caminho de volta. Então ela é uma arquitetura um pouco mais complexa, por se tratar de uma API um pouco maior, um pouco mais robusta. A gente escolheu essa arquitetura que faria mais sentido para esse caso. O banco de dados foi feito utilizando o Prisma, então foi mantido as 6 tabelas. Acho que aqui tem até um pouco mais de tabelas no banco de dados. Foi utilizado o Prisma ORM aqui para a parte de conexão do banco de dados. Então a gente tem o usuário, né, que ele tem todas essas propriedades aqui, categorias, listing, que é no caso os anúncios, né, as imagens dos anúncios, as transações, que seriam quem comprou, quem vendeu, reviews de anúncios, mensagem. Então, essa API aqui conta com um sistema de chat utilizando o WebSocket, né, comunicação em tempo real, o protocolo WebSocket. Seguindo aqui para a parte de autenticação e autorização, a gente tem um pouco diferente aqui por utilizar o Nest. A gente não utiliza um middle, a gente utiliza um chamado decorator, que ele serve basicamente como se fosse um middle. Então aqui a gente tem as roles, que seriam a role admin ou client, né? Que está utilizando TypeScript, então já está tipado, né? Admin ou client, e a gente coloca isso aqui lá na controller. Então, deixa eu mostrar aqui na controller, qualquer controller aqui. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, essa aqui é uma rota que é só os admins que podem usar, que é a rota de remover uma categoria existente. Então a gente tem a role aqui que apenas admin pode fazer essa parte do CRUD, né? Então foi feita uma autenticação e autorização também um pouco diferente. Ela utiliza autenticação com JWT, né, com Bearer Token. Diferente da sessão passada, que a gente utilizava cookies de sessão, aqui a gente utiliza Bearer Token diretamente com JWT. Então eu posso mostrar aqui para o professor que essa parte aqui é onde é feito a parte da validação e criação do JWT de autenticação e autorização, né, nesse Auth Guard. E no Auth Service aqui é a parte de login e criação de usuário. Então aqui a gente vai ter aquela require admin, igual eu mostrei para o professor aqui, que por exemplo tem rotas que apenas os admins podem acessar, aqui, né, que é por exemplo roles admin. Então se a gente vir aqui, a gente vai ver que ela é
que ela fica dentro aqui do AuthGuard, eu acho, aqui, Required Roles, que a gente consegue fazer, se o usuário não for na role required lá, que é aquela, por exemplo, se o usuário não for admin, ele já lança uma nova sessão aqui, ó, que a role é insuficiente, que o usuário não consegue logar na aplicação. Falando um pouquinho sobre os CRUDs, foi mantido também o mesmo padrão aqui, né, do MVC. Tem CRUDs para todos os. Só que aqui no Nest ele é feito de uma maneira bem mais simplificada, né? Então ele basicamente recebe a requisição e manda lá para o module, que é onde vai ser feito. Manda lá para o service, que é onde vai ser feito a parte de controle do banco de dados. Né? Então aqui a gente tem, por exemplo, utilizando o Prisma aqui, né, categoria repo, create, que é onde vai ser criado aqui com base no que o usuário inserir na nossa API. Regras de negócio. A gente tem umas regras de negócio um pouco diferentes também nessa API. A gente tem, por exemplo, um sistema de recomendação integrado. A gente tem aqui a aba de recommendations. Então a gente tem um sistema de recomendação utilizando IA. Então a gente manda uma lista dos nossos anúncios para o usuário com base no. A gente manda a lista de todos os nossos produtos e com base no que o usuário quer ver, a IA vai lá e recomenda para ele e ordena de acordo com o que o usuário quer ver. Então se o usuário colocar, por exemplo, eu quero utilizar notebooks. Eu quero ver notebooks. A IA vai olhar e vai priorizar para mostrar para ele notebooks. Então, isso aqui foi uma das partes de implementação que a gente conversou bastante com o professor Mário, a gente conseguiu implementar no nosso sistema, que é a parte de recomendação. Então, aqui, por exemplo, um sistema de recomendação de anúncio no Marketplace, a intenção do usuário é para ver notebooks, por exemplo, e daí tem todo o acesso de pesos e ele faz essa parte de recomendação. Foi feito também a documentação utilizando o Swagger. Então, todas as fotos aqui são documentadas. Eu vou mostrar na próxima, né? Eu vou cortar o vídeo aqui e vou mostrar a documentação do Swagger lá. E também por lá a gente consegue ter uma visão melhor um pouco de como é que está funcionando as fotos do MVC e a parte de autenticação e autorização também. E acho que seria isso, de regra de negócio. Igual eu falei, aqui é um pouco mais perto de uma API real mesmo, então ela tem diversas regras de negócio. O próprio usuário não consegue comprar o próprio produto, o próprio usuário não consegue se deletar. Então tem várias dessas regras de negócio assim implementadas dentro dessa API que se eu fosse falar cada uma delas, eu poderia passar a noite inteira falando. Né? Ela é uma API um pouco mais robusta, foi dedicado um pouco mais de tempo para fazer ela. Mas acho que o resultado final ficou bem legal. Eu posso mandar também junto com o professor umas fotos da apresentação de mobile, que já foi implementada a API lá no mobile e funcionou perfeitamente. Né? Agora eu vou passar para a parte da documentação com o Swagger. Mostrando agora aqui a documentação do Swagger. Então a gente tem uma rota padrão aqui de barra health, que é porque por conta dessa API aqui, ela tem sido utilizada em vários projetos, ela tem produção também, inclusive, né? Ela está rodando nos servidores da Oracle com CI/CD. Então aqui para rodar ela, eu estou usando o Nginx, né? Uma API um pouco mais complexa. Então a gente cria uma rota de barra health, por exemplo, para conseguir monitorar no servidor da Oracle. Então a gente tem uma rota aqui de barra health, as fotos de usuário, os users barra me, né, para obter dados do usuário autenticado, né, precisa estar autenticado e precisa ser o próprio usuário, né, atualizar dados do usuário autenticado, pegar a imagem de perfil do usuário, realizar login, realizar cadastro, se cadastrar na UTF. Então aqui, por exemplo, o usuário tem que ser obrigatoriamente do @alunos, né, se ele não for do @alunos, ele não vai, o sistema deve barrar. Então aqui a gente tem o CRUD de as todas as tabelas, né? Então a gente tem a parte de anúncios e categorias, a parte do chat com o WebSocket aqui, né? Então você consegue conversar, mandar mensagem, ele funciona em tempo real, esse WebSocket. A parte de recomendações, que é a IA integrado, e a parte de transações aqui, que é para os administradores. Mas eu posso fazer um teste de requisição aqui. Então, por exemplo, logar com um usuário que... Posso tentar logar aqui com um usuário... Calma aí, preciso logar primeiro, aqui eu estou na rota de barra mi. Posso tentar logar com o usuário aqui. Só pra... Eu acho que eu devo ter o meu usuário cadastrado no meu banco de dados aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Então eu loguei aqui e ele já me retornou aqui o status code 201 com um token de autenticação aqui, um bearer token, ó. E daí, com base nesse bearer token aqui, eu consigo utilizar todas as outras rotas. Então, por exemplo, se eu dar um users barra me aqui, deixa eu tentar. É que aqui eu não consigo passar por dentro do Swagger o token de autenticação. Mas eu posso... Eu vou cortar ali pro Postman, professor, e vou mostrar aqui a rota de users barra me funcionando com autenticação e autorização. Seguindo aqui a última requisição que eu tinha feito lá, era logar na minha conta, né? E eu recebi um bearer token. Então eu vim aqui no Postman e colei o meu bearer token aqui, de autenticação e autorização que eu loguei lá no Swagger, na rota barra users barra me, para eu pegar as informações do meu usuário. Então aqui, por exemplo, ele me retorna o meu usuário, né? Eu tenho o meu ID, o meu nome, @alunos, e aqui por dentro eu consigo fazer qualquer requisição. Deixa eu ver se eu tenho alguma requisição salva. Então, como por exemplo, cadastrar uma categoria. Eu só preciso vir aqui adicionar o meu token de autenticação. E, ó, que interessante, eu não sou no meu próprio banco eu não tenho permissões suficientes, então eu não sou admin, então ele já me dá o forbidden aqui que eu não tenho permissões suficientes para cadastrar categorias. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que eu consigo fazer. Aqui, ó, pegar os anúncios. Então eu vou vir aqui com o Bearer Token e eu consigo pegar todos os anúncios aqui
que tem cadastrados no meu banco. Então aqui eu tenho uns testes, tenho AAA, que foi feito para teste também, ó, notebook gamer, notebook, enfim. E esses aqui são os anúncios cadastrados no meu banco, né? Eu, como usuário padrão, só tenho acesso para ver os anúncios, eu não consigo cadastrar categorias, né? Que é um negócio que é só para admins. Mas essa seria a nossa aplicação, professor, tanto a parte 1 quanto a parte 2. Ambas, a primeira parte é MVC ali, com sessão interface web, a segunda parte é API, um pouco mais robusta e, né, foi integrada com o trabalho de mobile e o trabalho de fábrica. Espero que o professor tenha gostado. Qualquer dúvida eu fico à disposição para responder, né? E seria isso. Muito obrigado, professor, por dedicar um tempo aí para assistir a apresentação. E é isso.